Irmãos, o meu tema é um tema muito interessante, é um tema que eu gosto muito de falar. Eu vou falar sobre casamento, o casamento na presença de Deus. Sabe, a gente tem feito muitos aconselhamentos de casais, e temos visto tantas coisas que a filosofia, esse sistema do mundo tem inserido dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa é um líder, tem um contato com a palavra, mas ela não se deixa trabalhar nessa área, porque ela acha que já está tudo resolvido e que está tudo certo. Então, em nome de Jesus, né, se despoja de você mesmo, receba aí da parte de Deus um espírito humilde, e que dê para, né, acessível à sua vida, ao seu coração, amém? Então, muita gente tem tratado, como eu muito tempo tratei. Eu tenho 34 anos, mas eu sou casado, já vai fazer 13 anos esse ano. No ano do Lula, misericórdia, Senhor. Vou fazer 12 anos em 9 meses e meio, vou comemorar nesse dia. Então, eu vou fazer 13 anos de casado, já vi muita coisa, já ouvi muita coisa, já falei muita coisa aí. Já recebi tantos aconselhamentos. O pastor está aqui, o meu sogro e meu pastor já me aconselhou tantas vezes, e a conclusão que nós chegamos, que muitas vezes as pessoas, né, eu cheguei nessa conclusão, leva o casamento de uma forma muito relaxada, de uma forma muito debochada, leva as coisas do casamento de uma forma muito relativiza tudo no casamento. E o casamento, irmãos, nós devemos levar como algo sagrado, importante, importar o reino de Deus, importar os princípios do reino de Deus para o nosso coração, para que o nosso casamento seja saudável, e que os nossos filhos possam ver, né, o pastor Sérgio comentando aqui dos filhos dele, se isso aconteceu é porque os filhos dele viram o Senhor na vida dele. Então, ter esses princípios bem definidos no nosso coração, e caminhar de uma forma sempre crescente e humilde diante de Deus, nunca achar que as coisas já estão todas resolvidas, porque quando você acha que está tudo resolvido, você se torna meio que sabe quando a pessoa fica recebendo muito elogio, e aí ela estagna naquilo, e ela poderia ir além daquilo? Então, a pessoa fica assim, e isso é burrice, né? Então, não acha que você já está no auge do seu casamento, já chegou no auge. Tem sempre como melhorar, dá para melhorar, que o Senhor, né, se manifeste cada dia mais no seu casamento, amém? Irmãos, aqui, tudo que eu quero dizer é palavra de Deus, e também vivência, né, de coisas que a gente tem visto. Então, para a gente começar aqui, cutuca o seu irmão e fala assim: não endurece seu coração. Mas fala igual homem, porque aqui só tem homem. Fala: rapaz, não endurece seu coração não. Caramba. Olha só o que a palavra de Deus diz. Irmãos, quantos aqui já leram um livro que fala sobre casamento? Olha isso, velho. Deve ter, que é casado, né? Pouquíssimas mãos levantadas. Isso significa o quê? Que as pessoas não se interessam por isso. O pastor está aqui ministrando uma série de família, todo mundo é tocado, porque todo mundo quer ter uma família exemplar, mas na hora que você precisa investir, que você precisa se dispor, que você tem que se dobrar, né, que você tem que gastar o seu tempo lendo, se dedicando. Irmãos, eu li alguns livros, mas não é porque eu queria, porque estava muito ruim o negócio. Veio uma herança familiar horrível na minha vida, e eu falei: não é possível, eu amo minha esposa, eu sei que ela me ama, e a gente vai viver esse inferno até quando, né? Se Deus tem que levar alguém, que leve ela. É mentira, pastor. É brincadeira. É brincadeira, pastor, pelo amor de Deus, que Deus me leve, não leve ela não. Cara, como a gente passa esse assunto batido? Queremos ter uma família exemplar, mas muitas vezes não nos dedicamos, não nos dobramos, e queremos um verdadeiro conhecimento. Queremos ouvir muitas coisas legais,
mas não queremos parar o nosso tempo e se debruçar e falar assim, meu Deus, eu preciso começar a fazer alguns acordos aqui. E acordo com você mesmo, e passar a tomar decisões de verdade. Mas vamos lá. Amém, irmãos? Todo mundo chega nessa conclusão aqui, que a gente precisa investir o nosso tempo no casamento? Sim ou não? Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz, né? Olha aqui no projetor, não está funcionando. Abre sua Bíblia aí em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Poderíamos deixar o tema dessa palavra, a casa caiu. Irmãos, o que acontece aqui? Ouvimos muitas coisas, recebemos muitas palavras, mas na hora de edificar um casamento, ela dura às vezes 3 dias, 2 semanas, 1 semana, e não levamos isso a sério como deveríamos levar. Então, eu quero te propor nessa manhã, já em nome de Jesus, que você faça um acordo com o Senhor, em se interessar, não só com as palavras que estão sendo ministradas sobre esse assunto, mas se interessar verdadeiramente sobre esse assunto, para você ter um casamento saudável. Irmãos, o casamento é o reflexo, ele é a trindade de Deus, é a constituição de Deus na terra. Deus criou Adão e Eva, e isso ele já estabelece um princípio de relacionamento. E podemos dizer que nós, quando estamos com o nosso casamento ruim, nós somos péssimos em relacionamentos. E precisamos investir em relacionamento e conhecimento, porque senão você vai ouvir mais uma palavra, e você vai passar essa palavra batida no seu coração, vai endurecendo o seu coração, vai cauterizando o seu coração, e aí você, ao invés de se tornar moldável, você vai se tornando endurecido, e não aceita. Eu acho que a pior coisa para nós, líderes, quando vamos aconselhar alguém, você está lá no meio de um aconselhamento e a pessoa fala assim, eu já sei. Você fala, mano, olha o inferno que está a sua casa, Satanás está reinando, e você tem a cara de pau, irmãos, tem dia que eu estou virado no saci, eu falo mesmo, velho. Falei, você tem a cara de pau de falar um negócio desse, velho. Aqui, ó, a divisão, olha como que está essa casa. E você fala que teme a Deus e que ama a Deus, endurecido. Mas reconhecer que o seu coração está endurecido, é uma tarefa árdua. Custa muito, ser humilde, irmãos, para homem custa tudo. A gente geralmente sempre justifica as nossas culpas em alguma coisa. E agora, além de justificar as nossas culpas, a gente foge da nossa responsabilidade através do deboche, através das brincadeirinhas. E não coloca um papel de homem, assume a verdadeira responsabilidade que deve ser assumida como um homem de Deus. Irmão, ser um homem de Deus não é brincadeira e não é para criança. É para gente definida e sabe o que quer. É saber quem você é em Cristo, e saber que a sua jornada, a sua passagem nessa terra, não é qualquer coisa. Muitas vezes a gente vê grandes homens influenciando tantas pessoas, tantas nações e tal, mas se você não está naquela posição de influenciar tantas pessoas, naquele momento, faça o seu melhor na onde você está, influencia dentro da sua casa. Faça o melhor dentro da sua casa. Quer cuidar de um monte de coisa e deixa a casa abandonada. Cuidado, cuidado. Irmãos, eu tenho péssimas experiências no meu casamento, mas não é porque o casamento é ruim. É porque eu
não deixava ser moldado por Deus. Isso é a realidade, essa é a verdade. Ouvia ótimos, excelentes conselhos, mas não deixava que essa semente germinasse no meu coração. E o que fazer então? A gente vai descobrir aqui, em nome de Jesus. Então, Satanás, irmãos, ele tem implantado uma filosofia, de um pensamento, que vão totalmente contra a palavra de Deus, que vai completamente aos princípios do Senhor. Muita gente nem sabe o que é um casamento na presença de Deus, nem tem essa noção, e acha que manja tudo, sobre todas as coisas, mas não tem coragem de se dedicar ao conhecimento dessa área. Sabe, eu quero focar nisso. Se dedique ao conhecimento de como ter um casamento saudável. Se dedique, busque, desafio, 40 dias, eu esqueci o nome do autor do livro, 40 dias, não é prova de fogo, é desafio 40 dias no casamento. Tem vários, o pastor Josué Gonçalves também é uma bênção falando sobre isso, sobre como que deve ser o nosso casamento, como deve ser, os nossos pastores, os nossos eventos de casais, mas não é só você participar. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? Em nome de Jesus, que não é só participar, não é só o conhecimento, é a atitude do conhecimento, é saber e se dobrar em fazer aquilo. Amém? Estão aqui? Amém, irmãos? Que desafio! 11h56 da manhã, um monte de homem com fome, já pensando o quê? Que estava na firma, que vai dar meio-dia, daqui 4 minutos, e vai sair para almoçar. Já muda essa mentalidade, irmãos, que a gente vai fazer jejum hoje. Amém? Ó, aqui, ó. Esse cara fica bravo, né, velho? Mano, eu fico endemoniado quando eu tô com fome, mano. Mas como a gente vai pregar, a adrenalina é maior do que a fome. Então a gente meio que subestima e acha que todo mundo está com o mesmo coração. Eu sei que vocês estão com fome. Quem está com fome aí? Olha, velho, agressivo. Os caras não respondem uma pergunta, aí você fala, quem está com fome? Os caras, Pelo amor de Deus, viu? Situação atual do casamento, irmãos. Presta atenção. Os nossos aconselhamentos à base das tretas geralmente são essas. Primeiro, brigas. Brigas por conta de quê? Por que um casal briga? Explica para o seu irmão aí do lado. Por que um casal briga? Dinheiro. O que mais? Porque sempre um tem uma opinião melhor que o outro. Irmãos, aprende uma coisa. Existem 2 opiniões no casamento. Primeira é a certa e a segunda é a do homem. Existem 2 opiniões no casamento. A primeira é a certa e a segunda é a do homem. A mulher sempre está certa, velho. Na maioria das vezes, a mulher ela tem uma perspectiva melhor do que o homem para muitas coisas. Mas vamos lá, brigas. Segundo, divisão. Você não deveria ter feito isso, você está me devendo aquilo, e fica o quê? Os 2 juntos, mas cada um vivendo um propósito, cada um vivendo diferente um do outro, não existe submissão dentro do casamento. Muitas brigas acontecem e perduram por anos e anos por conta disso, porque não tem essa união, são 2 indivíduos lutando por 2 coisas diferentes, não se submetem um ao outro. Irmãos, isso é treta, é triste. Quando você chega para fazer um aconselhamento, ou quando você é aconselhado, nesse caso, você fala assim, meu Deus, quando vem a luz da palavra, você fala, é verdade, como eu sou egoísta, como eu estou pensando só em mim, como eu sou individualista. Cuidado com isso. Então, as naturezas das tretas de casamento: falsidade, mentira, desonra, desprezo, pessoas que vivem juntos de corpos separados. Isso acontece demais, mano. Aí você fala assim, mas isso acontece com gente já velha, já tem aí 20, 30 anos de casamento. Não, tem gente jovem, casado com 2, 3 anos, que eles vivem juntos de corpos separados.
não tem mais relações sexuais, já não tem mais afeto, amor, carinho, respeito, e vivam o quê? Mostram uma hipocrisia, vivem de aparência. Então, cuidado, irmãos, cuidado, porque se você vai embarcando nessa filosofia, irmãos, isso daqui é uma filosofia mundana, e tem se estabelecido não só no mundo, mas dentro da igreja também. E qual é a nossa posição como um homem de Deus, cheio da presença de Deus? É ter discernimento. Muitas vezes você está envolvido nisso daqui, nessa treta, nesse balaio todo, e você não discerne que você é um homem de Deus, e fala assim, peraí, eu preciso consertar isso, eu preciso dar um jeito no que está acontecendo, mas você vai procrastinando, vai deixando, acha que aquilo se resolve sozinho. Irmãos, eu quero te falar uma coisa, as coisas não se resolvem sozinho, só piora, pega um carro, que está com um problema no motor de arranque, e deixa ele parado 10 anos, e fala assim, agora eu vou lá ligar o carro, e o carro vai funcionar. Ele vai funcionar? Só vai piorar, né? Depende de onde você mora, se tiver ratos, os ratos comem todos os fios do carro, e vai o alvarenga, o carro vai de mal a pior, e o casamento é assim, se você falar assim, eu vou ficar quieto, eu vou me calar aqui, eu não vou tretar, eu estou saindo de um congresso de homens, estou muito abençoado, e eu vou, ficar quieto, porque isso traz uma espiritualidade, traz uma aparência de superioridade, eu não vou me sujar com essa mulher que gosta de uma treta, não, e você se cala, e acha que se calando as coisas vão se resolver. Não vão, irmãos. Irmãos, eu fazia muito isso, eu falo por experiência. Teve ali alguns anos do meu casamento, que a Andressa queria conversar, queria organizar as coisas, e eu me calava, e eu fugia, eu não me responsabilizava, eu não assumia a minha posição, e essa maldição, ela só ia se estabelecendo cada dia mais, e sabe o que acontecia? Só mágoa, rancor, ressentimento, dor, a gente começou a se tratar como inimigos. Por quê? Porque Satanás estava reinando em nosso casamento. Se você quer ter um casamento na presença de Deus, você quer ser um grande homem de Deus, quer ser um homem da presença, você precisa entender isso, que você vai ter que organizar a sua casa, e organizar a sua casa vai te custar muita coisa, o seu orgulho, o seu achismo, a gente tem uma ideia muito errada, o homem é muito preconceituoso, acha porque é homem, a mulher tem que se submeter e calar a boca dela, e submissão não é nada disso, submissão é os dois estar no mesmo propósito, os dois estar na mesma missão. Mas vamos seguir aqui, irmãos, olha só, qual é o projeto de Deus para o casamento, Irmãos, Satanás tem tentado destruir as famílias? Satanás tem tentado destruir sua família? Você é sincero nisso? Ele tem tentado. Se ele não encontrar um homem de Deus, como um sacerdote, que é essa nossa posição, ele vai reinar sobre a nossa casa. E ele é violento, ele é astuto, ele não brinca, ele é estrategista. Ele tenta pegar a gente nas nossas falhas, nas maldições hereditárias que vêm da nossa família, irmãos, eu me lembro claramente, coisas que eu jamais, na minha vida, eu tinha ódio, que eu via meu pai fazendo com a minha mãe, eu tinha ódio, falava assim, eu nunca na minha vida, eu prefiro morrer, do que fazer o que ele fazia, e eu me lembro de flashback, assim na minha cabeça, eu fazendo coisas exatamente iguais às que ele fazia, e eu não queria isso, mas a legalidade estava lá, e ela acontecia. Vocês já viveram isso, irmãos? Você fala assim, não quero viver isso, eu não quero fazer isso, eu não quero vivenciar isso, e quando você vai ver, aquela situação está se repetindo. Irmãos, quebrar uma maldição, através do sangue de Jesus, e através de uma nova vida em Cristo, exige muito de nós, mas não exige muito de nós no sentido que
exige muito da nossa humildade, porque o preço já foi pago, né? Como foi falado, a graça já foi derramada para isso acontecer. O problema é que é a gente que é o problema. Eu cheguei nessa conclusão, eu olhava e falava assim, não, já está resolvido na cruz. E por que isso eu não tomo posse disso na minha vida? Porque eu era o problema. Ó, o monitor aqui apagou, viu? Ô, Rafael, você está dormindo aí, mano? O monitor apagou aqui. Os caras vão me bater, velho. Porque se não me parar aqui, eu vou indo embora. Que hora que eu... Bom. Amém, irmãos? E aquilo era massacrante. Então, o preço foi pago. A libertação já foi paga. Só que na hora de tomar posse disso, eu era o meu maior problema. E causava o maior problema na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Né? Nessa época a gente só tinha a Isabela. Meu, que coisa horrível. Porque, irmãos, se você deixar uma natureza e assumir um sacerdócio, e assumir uma nova natureza na sua casa, eu acho que não existe coisa mais linda. Não existe obra mais linda que a obra perfeita de Deus, irmãos. As nossas células é para que isso aconteça na nossa vida e na vida das pessoas. Famílias venham ser renovadas, transformadas. Você chegar num lar e ver a presença de Deus reinando, né? A graça, o amor, o respeito. É muito lindo isso. Mas olha só o que diz aqui em Malaquias 2,15. Acaso o Senhor não fez um homem, não fez um só com sua esposa, em corpo e em espírito? Vocês pertencem a Ele. E que o que Ele quer dessa união? Malaquias 5,15. O que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração, permaneçam fiéis à sua esposa, na sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobrir-se de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem o seu coração, não sejam infiéis. Aonde que a infidelidade acontece? No nosso coração. Ele fala que guarda o seu coração, guarda o seu coração. Irmãos, entenda que a fé e os conceitos bíblicos e os padrões bíblicos e o estatuto bíblico de Deus, o reino de Deus é estabelecido no nosso coração e não só na nossa mente. Porque se está só na nossa mente, diante das lutas e das tribulações, a gente torna suscetível às emoções dos momentos. Mas quando está guardado no nosso coração, aquilo tem razão e fundamento em nós. Amém, irmãos? Estão entendendo? Porque muitas vezes você quer sair daqui compromissado com Deus, quer sair daqui falando, não, eu vou mudar meu coração, vou mudar minha mente, mas isso não pode estar relacionado à sua emoção, mas ao princípio estabelecido no coração. Tem uma grande diferença de ouvir a palavra e aqui você ficar argumentando. E tem uma grande diferença quando você ouve essa palavra e ela germina no seu coração. Porque isso traz estabelecimento das coisas. Você para de ficar lutando, mas se eu fizer isso eu vou ter prejuízo aqui. Você fala assim, não, isso daqui é o certo a se fazer e eu vou fazer porque é certo. Não porque eu vou ter benefício ou vou ter prejuízo. Isso é princípio estabelecido em nosso coração. Então, ser fiel à sua esposa, não é só na traição. Ser fiel na sua esposa é cumprir o mesmo propósito junto. Ser fiel é você estar submisso, né? Submisso que eu digo, os dois na mesma missão. Cumprindo o reino de Deus na terra, e expressando o reino de Deus na terra através da sua família. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Vocês estão com sono? Está ficando cansativo? Então fica de pé aí, vai. Tem uns mano que tá dormindo, mano. Pode dormir. Polichinelo. Dá uma esticada aí. Pai, obrigado, Senhor.
Amém? Deu uma esticada? Pode sentar então. O que Deus pensa sobre o divórcio? Deus odeia o divórcio. Irmãos, mano, o mundo gospel tá uma palhaçada, mano, na moral. Essa palavra aqui, ela se encaixa muito perfeita para a igreja. Porque o mundo gospel tá uma palhaçada de tamanho gigante. As pessoas, mano, elas casam como elas trocam de mulher como se trocasse de roupa. Não querem mais consertar as coisas. Por quê? Porque está tudo fácil. Não existe mais princípio de olhar para um casamento e falar, meu, isso é algo sagrado, e eu importo isso para o meu coração, isso é importante para mim. Irmãos, você é casado? Quem é casado que levanta sua mão? Saiba de uma coisa, seu casamento não é um erro, sua esposa não é um erro, né? Não é um erro. Quantos aqui que são casados, que se tivesse hoje a oportunidade, né, sua esposa falecesse, se acontecesse alguma coisa, não se casariam mais? Caramba, hein, velho? Irmãos, o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. Ame os preceitos da palavra. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Queira mostrar ao mundo e às pessoas que te cercam quanto é poderoso ter um casamento na presença de Deus. De verdade, de todo o seu coração, simples, de uma forma simples, sabe? Viva o evangelho simples. Deus odeia o divórcio, tá bom, então eu não vou divorciar. Deus quer que meu casamento seja feliz, tá bom, então eu vou fazer minha família feliz. Não, mas eu não posso, por causa disso, eu não quero, por causa daquilo, não, porque... Não. Sempre um monte de argumento. E um enrosco, uma vida amarga, pesada, um casamento que, meu, se você não sente prazer de ir para sua casa, revela que você não tem gosto do seu casamento. Por que o cara sai da empresa, cansado, só o pó, e vai para o boteco? Porque ele não tem prazer nenhum de ir para a casa dele. Nada. O cara quer relaxar, porque a casa não é um lar de tranquilidade, de paz. Não existe o príncipe da paz naquela casa. Tem gente que se esconde, irmãos, ouçam isso, atrás do ministério para não ir para casa. Isso é sério pra caramba. A pessoa sempre quer fazer tudo, menos ficar com a família. Por quê? Por que a pessoa não quer? Porque chega lá, é um inferno, é treta, é cobrança, é isso, é aquilo. E aí revela o quê? Que um casamento em desordem, um casamento que não tem prazer, uma casa, um lar, onde não é Deus que reina. E não é isso o propósito, não é isso o propósito. Então, se comprometa, né, você que é casado, em tornar o seu lar o melhor ambiente possível e imaginável. E irmãos, saiba de uma coisa, se prepara para você viver uma grande renúncia. Irmãos, amor é renúncia, amor é entrega, amor é devoção, é deixar de ser quem você quer ser e dos seus gostos, para viver em prol de outra pessoa, e isso é recíproco. Você começa se entregando e começa, né, julgando a outra pessoa, porque você vai falar o quê? Olha o tanto que eu faço e ela não faz. Só que isso é só por um período, porque chega uma hora que os dois entram no mesmo passo, os dois entram na mesma missão, entram no mesmo coração. Então, dedica o seu coração a um casamento feliz e saudável. Amém, irmãos? Irmãos, isso que eu estou falando é contramão do mundo. Nós estamos batendo de frente com Satanás e seus demônios, porque lá na família é onde revela a imagem de Deus. E quando o diabo vê que a imagem de Deus está sendo revelada a outros, ele fica enfurecido, e ele vai tentar de todas as formas destruir sua casa, de todas as formas destruir tua família,
roubar os princípios. Amém? Então é sério pra caramba, né? As pessoas entram no casamento cheio de problema, né? Que não resolveu. Problema que não resolveu, irmãos. Quantos aconselhamentos que a gente faz, que a pessoa fala assim, eu achei que quando eu entrasse no casamento, eu ia me livrar do meu pai, que fica enchendo o meu saco, e agora eu estou casado e a minha mulher enche o meu saco. Por quê? Fugiu de uma coisa que ele precisava resolver, e foi para o outro lado, achando que ia ser resolvido. E a outra pessoa também casou para se livrar dos pais, e aí vive os dois um inferno. Irmãos, aprenda a ser um homem resolvido. Para de infantilidade, de criancice. Mano, é horrível falar com os caras e só ver vítima. O cara é vítima, ele não tem história, ele é vítima de uma história. Mano, por um certo tempo, né, eu falo mano, sou maloqueiro, desculpa. Por um certo tempo, o que acontece? A pessoa está conhecendo a Jesus, ela, está se libertando, está se limpando, se purificando, beleza, né? Aí esses vitimismo, ainda eles são muito reflexos, mas chega uma hora, mano, você já está aqui na igreja, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, e sempre é vítima, não se apropria do seu novo homem em Cristo, não assume sua responsabilidade dentro do casamento. Meu, isso é horrível, péssimo. Olha só aqui, ó, três coisas. Quais os problemas geralmente dentro do casamento, né? Outras causas aí que afetam: carência, impaciência, autossatisfação, egoísmo. Sabe, o homem, ele é fera em tudo isso. Fera. Ele quer ser suprido da carência dele, mas ele não quer suprir a mulher dele na carência dela. Porque para o homem a carência geralmente se resume em sexo. Então, geralmente, o cara vai lá, gozou, já era, ele está suprido, para ele está ótimo. Só que a mulher não é dessa mesma forma. A mulher exige respeito, né? O homem também, claro, mas eu estou falando assim de modo mais grosseiro. A mulher exige elogio, dedicação, amor, mas para o cara ele não tem essa compreensão, ele não tem essa ideia de olhar dessa forma. Ele acha que só suprir a carência é dar um talento na mulher. E aí, cara, entra outra coisa, porque o talento que o cara dá na mulher é péssimo, horrível, péssima qualidade. A mulher tirou a roupa, o cara já gozou, fala, pode dormir, vamos dormir. Aí a gente vai chegar aqui, vai chegar nesse, coelho não, é a imagem de Satanás, irmãos, é sério, mano. Quantas mulheres insatisfeitas no casamento, por conta desse problema aqui, ó, egoísmo, autossatisfação, impaciência, o cara só pensa nele, não tem paciência de ir lá preparar o caminho, né, e elogiar, e valorizar, e trabalhar o coração da mulher, não, ele é impaciente, ele vai já direto ao ponto, e a mulher olha e fala assim, esse cara me usa, eu sou uma boneca inflável, né, então, isso é a imagem de Deus no casamento, irmãos, sabe, como é triste a gente ter uma riqueza da palavra de Deus, e viver coisas que não tem nada a ver com Deus, por falta de interesse da nossa parte de buscar o conhecimento, de se dedicar ao conhecimento na palavra. Então, algumas outras causas, né, essas daqui. Então, o egoísmo, irmãos, na vida do homem é um problema, né, vamos lá, decisões que eu posso tomar diante desses problemas. Primeira decisão, hipocrisia e cinismo. Isso não é para mim, pastor, que isso, cara? Eu sou uma máquina de fazer sexo. O cara é bom. Cara que pode usar esse cinismo, essa hipocrisia. Como está meu casamento? Está maravilhoso. Glória a Deus. Aí você chega para a mulher e fala, como está seu casamento? Um lixo. Ele me trata igual um animal. Ele trata melhor o cachorro do que eu. Por quê? Hipocrisia. Irmãos, homem,
Meu Deus, mano, homem, como é difícil o homem cair em si, velho. Como é difícil. O cara vai lá, comete um pecado, ele morre, mas não confessa o negócio. Ele vai até as últimas do fim da consequência e não confessa. E a hipocrisia, ela também está relacionada a isso. A pessoa não reconhece que o casamento dela está uma porcaria. Não reconhece, irmãos. Quantas vezes eu vivi isso? Uma hipocrisia. O pastor chegava e falava, ei, como tá? Eu falava, pastor, está bom o casamento. Aí ia perguntar para minha mulher, não está bom não, não está legal não. Por quê? Porque o meu padrão era o casamento dos meus pais. Eu olhava e falava assim, mano, você é louco. Isso aqui é padrão NR ISO 9000. Coisa linda meu padrão. Como assim? Só que não tinha nada a ver com o padrão que era de Deus. E como poderia chegar e melhorar? Irmãos, hoje meu casamento melhorou, tipo assim, de 100%, a gente já deve estar em 15%, né? A gente já deve estar aí, ó, sem zoeira, uns 80%, melhorou demais, mas foi um processo tão duro, foram tantas mágoas, foram tantas farpas, tantos machucados que a gente causou um no outro, por imaturidade, por besteira. Meu Deus, como eu me arrependo, irmãos, de todo o meu coração, como eu me arrependo disso, porque a gente sempre se amou profundamente, e por conta de coisa tão inútil, principalmente da minha parte, eu criei memórias ruins na minha esposa, desnecessária, por orgulho, por arrogância, por hipocrisia, por cinismo. Então, você pode tomar essas atitudes, você ser um hipócrita, um cinismo, com cinismo, né? Ou você pode consertar seu casamento, e assumir, falar assim, rapaz, o bicho vai pegar mesmo, mas eu vou entrar em umas, e vou restaurar o meu casamento, vou restaurar a minha família, vou restaurar a vida dos meus filhos através do meu casamento. Irmãos, eu particularmente não queria casar, porque eu tinha uma ideia totalmente furada do casamento. Eu olhava o casamento dos meus pais e falava, mano, eu não quero casar, eu não quero. Por quê? Para quê? Para viver igual o meu pai e minha mãe vivia? Uma treta, um desrespeito, uma coisa, né? Eu não vou ficar aqui queimando o filme do meu pai, né? Ele, um dia, numa oportunidade, ele que queima o filme dele. Mas isso era uma ideia que se estabeleceu em mim, e ela estava tão profunda no meu coração, que eu não percebia. As pessoas que nos amavam, olhavam, via, mas eu não via, eu achava que estava certo, eu achava que tinha que ser assim mesmo, porque homem que é homem é dessa forma. Então, sabe, irmãos, deixa o seu coração ser moldado, tira essa escama dos seus olhos, chega numa conclusão. Eu cheguei nessa conclusão, falei assim, mano, eu não sei como deve ser um casamento, eu não sei, e agora, velho, lascou, não tem, tudo que eu olho, que eu acho que está certo, está errado, e agora, o que eu faço? Né? Não estou aqui sendo também extremista, né? Eu estou falando uma conclusão pessoal, um testemunho meu pessoal. Estava tudo errado mesmo, na minha parte estava errado. Eu achava que estava certo, estava errado. O que eu faço? Eu preciso me dobrar. Eu preciso me pôr nu diante de Deus e falar, Senhor, irmãos, como a gente é independente, como a gente acha que sabe todas as coisas, por muitas vezes ouvir muita coisa e não praticar, a gente acha que tem o conhecimento daquilo, mas não tem a vivência. E aí, o que acontece? Isso começa a manchar a imagem de Deus em nós e através de nós. Começamos a mostrar um Deus que não é Deus para as outras pessoas através do nosso casamento. Então, né, tem essa segunda coisa, que você consertar o seu casamento, né, com sinceridade e humildade para dizer, eu preciso mudar, eu preciso me quebrantar, eu preciso me dobrar ao Senhor. Amém, irmãos?
Estão com mais fome da palavra ou com fome física? As duas coisas. É muito chato, mano, você viver dentro de um casamento que a pessoa quer te mudar o tempo inteiro e você quer mudar a pessoa o tempo inteiro. É muito chato, mano. Não tem, não sei se existe a palavra desprazeroso. Não tem prazer, não é bom ficar perto, não é legal, né? Mano, eu fico vendo assim os casais às vezes novinho, velho, chega no culto, cada um senta de um lado. Você olha e você fala assim, mano, você pode ter certeza que não está legal esse casamento. Por quê? Porque quando está bom, você quer ficar perto, né? Você quer ficar junto com a pessoa é sua companheira mesmo, de verdade, aquilo é legal. Mas quando você vive esse inferno, essas maldições que se estabelecem, muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, essas maldições foram vencidas na cruz, e nós somos o empecilho das bênçãos se cumprirem em nós, porque somos duros, resistentes, que não somos simples. O evangelho é simples demais, simples demais, mas a gente sempre tem um argumento e uma justificação para não viver o que Deus tem para nós, sempre, que chatice isso, velho. Sabe que eu já cheguei ao ponto de me cansar. Sabe quando você já se cansou? Você fala assim, mano, parece que isso aqui nunca vai resolver, velho. Que saco, mano. Que treta, que chato, velho. Eu não quero viver assim. Aí você fala assim, eu sou homem de Deus, velho. Eu tenho Deus no meu coração, por que isso está acontecendo? Vocês já pararam para pensar nisso, velho? Porque às vezes entra ano e sai ano. E aí é a mesma situação, mesma coisa, e você fica até, caramba, como que pode? Sabe que as pessoas que dão testemunho do casamento são tudo um bando de mentiroso, velho? Porque eu não consigo viver isso, não consigo. Realmente, irmãos, se você não nascer para isso, né? Eita. Nascer para isso faz parte do novo nascimento. São frutos do Espírito que revelam no nosso casamento. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então vamos lá. Princípios práticos para ter um casamento feliz. Eu perguntei isso para minha mulher. Falei, o que você acha assim? Né, baseado em todos nos aconselhamentos, as coisas que a gente já viu, viveu. O que você acha que mais traz infelicidade no casamento? Aí ela falou de cara, procrastinação. Mano, a procrastinação. Irmãos, quem é homem aqui? Quem é homem gosta de procrastinar um pouco, vai? Um pouco ou muito? Quem tem uma lâmpada para trocar, mano? A mulher tem que ficar cobrando de 6 em 6 meses, é chato, velho. Que o cara vai lá, depois eu troco, depois eu faço, amanhã. Não é verdade, irmãos? Amanhã nós vamos, prometem, amanhã nós vamos consertar esse casamento aqui. Amanhã, rapaz, tudo vai ser diferente. Amanhã eu arrumo. Amanhã eu vejo. Aqui, eu anotei para não esquecer. Amanhã eu elogio minha esposa. Amanhã eu conserto o meu casamento. Amanhã eu dou uma atenção para os meus filhos. Amanhã, você vai ver se amanhã eu não vou dar uma atenção para os meus filhos. Amanhã. E sabe o que acontece com amanhã? Mano, eu não sei se vocês já perceberam que os dias, sei lá, velho, os dias estão muito rápido, está passando tudo tão rápido, que você fala assim, caramba, acabou a semana, meu Deus, acabou o mês, nós já estamos no 4º mês do ano, parece que foi ontem, velho, que a gente comeu a ceia de Natal, é muito rápido. E o amanhã, irmãos, entendam uma coisa, o amanhã nunca chega. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Tem que ser nesse momento.
85% dos aconselhamentos que a gente fez, a base é essa. É a procrastinação. O cara que tinha que fazer e não fez. Geralmente é o homem que tinha que fazer e não fez. Né? Então, irmãos, em nome de Jesus, conserte isso. Conserte o que você precisa fazer. Para de deixar para o amanhã, porque o amanhã não te pertence. Não pertence a você. O amanhã pertence a Deus somente. O que te pertence agora é o presente momento. Então, você vai ser um homem de Deus hoje. Você vai consertar o seu casamento hoje. Você vai fazer o que tem que ser feito hoje, agora, não amanhã. E como que funciona? É hoje, agora, amanhã e depois de amanhã e permanente. É como o primeiro passo os 12 do NA. Só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Hoje eu vou ser um homem de Deus. Hoje eu vou ser um homem de Deus. Hoje eu vou cuidar da minha casa. Hoje eu vou cuidar da minha família. Hoje eu vou cuidar dos meus filhos. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E isso é crescente e permanente. Começa a se estabelecer uma nova atmosfera. Então, exige de nós, irmãos. Exige de nós deixar de lado o amanhã e a procrastinação e passar a resolver as coisas hoje. Amém? Olha as consequências da procrastinação. Procrastinação gera insegurança, falta de provisão. A mulher olha, se sente insegura, porque esse lar não tem sustento, esse lar é um lar desprovido, porque amanhã é como se não fizesse nada, porque amanhã não chega, não existe. Está entendendo? E aí a pessoa olha e fala assim, eu estou desprovida, eu estou insegura. E o papel do homem no casamento é o quê? É o provedor, é trazer segurança para o lar, falar, eu vou resolver isso aqui, ir lá e resolver. Essa é a função do homem. Mas se a procrastinação vai se estabelecendo, o amanhã, e nunca chega, e nunca acontece nada. E isso a mulher começa a olhar e se sentir insegura. Então aí, a procrastinação começa a gerar um ambiente ao lar. E esse ambiente, ele é propício aos demônios se estabelecer. E aí você vai chamando, você começa a chamar Satanás e os seus demônios para fazer parte do seu casamento. É isso que você quer, irmãos? Se em você começa uma nova geração como rei e sacerdote, em você é o reflexo da presença de Deus, é você. Então você não pode deixar abrir porta para Satanás se estabelecer, em nome de Jesus. Então, cuidado com a procrastinação. Ela gera mágoa, rancor, ressentimentos. Por quê? Porque é um lar desprovido. Não tem segurança, é um lar inseguro. Irmãos, um lar inseguro, uma pequena porta dessa, abre tantas portas para Satanás. Eu vi uma vez uma matéria de um pedófilo falando, como que ele fazia para selecionar as crianças que ele ia, se aproximar. Ele olhava para o casal, e via que o casal, muitas vezes não estava legal, não estava bem, ele sabia que era a oportunidade dele, para poder entrar naquela casa. Que desgraça! Muitas vezes, por conta de uma procrastinação dessa, um endemoniado desse assume o papel de segurança que era do pai, da mãe, de trazer paz. Um endemoniado desse vai lá e se aproveita. Porque o diabo é aproveitador, irmãos. Ele é aproveitador. Então, que tristeza isso, velho. Que tristeza. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Aprenda a ser diligente. O que é ser uma pessoa diligente? Uma pessoa de prontidão, uma pessoa que sempre resolve as coisas que tem que resolver na hora. Então, resolva o que tem que resolver, resolva.
Não fique deixando as coisas para amanhã, porque isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a natureza decaída do homem. Segundo ponto aqui, para ter um casamento feliz, converta o seu coração. Irmãos do céu, às vezes a gente chega em umas conclusões assim, você vai fazer um aconselhamento, você fala, mano, esses caras não é crente, velho. Não é crente não, velho, não é possível. Ah não, tudo tem um limite. Então umas coisas que, mano, não dá. Converta o seu coração, passe a ser um homem espiritual, passe a ser um homem de Deus, busque na palavra, se submeta à palavra, busque conhecimento da palavra. Isso é converter o seu coração, converta o seu coração, sabe, tira o seu coração de solteiro e converte o seu coração a um coração de casado. Tem casado que vive como solteiro, e um monte de solteiro aí querendo viver como casado. Pelo amor de Deus, velho. Converte o seu coração ao casamento. Fala, Senhor, eu vou fazer esse negócio dar certo. Esse é meu jardim, então eu vou cuidar desse jardim, eu vou podar esse jardim. Mano, eu mudei para um lugar que tem bastante jardim. Meu Deus, mano, dá maior trabalho jardim. Véio. E olha que nem começou. Então, saiba que fazer o casamento dar certo dá trabalho, porque nós vamos ter que renunciar a quem nós somos, para que Cristo se manifeste em nosso casamento. Tem que se arrepender de quem você é, né? Concluindo o que eu falei lá no começo, meu casamento só passou a dar certo quando eu me arrependi de quem eu era. Se você não se arrepender de quem você é, as coisas mudam por momentos pequenos, por períodos, por semanas, por meses. Se arrepender é você falar assim, Senhor, eu preciso de Ti mesmo. E quando você começa a dar sinais do seu velho homem, você crucifica ele de novo, fala, sai daqui, rapaz. Vai para onde o Senhor Jesus determinar, expulsa você mesmo. Pelo amor de Deus. Então, converta seu coração, né? Pergunta pro cara que está do seu lado, mano, você é crente, velho? Você é crente, de verdade, você é crente, velho? Quem domina seu casamento é você ou é Deus? Responde aí para ele, mano. Quem domina seu casamento é você ou é Deus, velho? Ah, é Deus. É mesmo, se a gente perguntar para sua esposa, ela vai falar que é Deus que está reinando no seu casamento? Ou não? Porque a gente é fera nisso, velho, de fugir das responsabilidades, sabe? A gente chegou diante de um problema no nosso casamento. E, mano, eu sou teimoso. Mas minha esposa também. E o que acontece? Os dois é teimoso. Mas não é teimoso assim, é teimoso profissional, é coisa boa. E aí, o que a gente chegou na conclusão? Falou, vamos fazer o seguinte, mano, vamos fazer um acordo. Você é teimoso, eu sou teimoso. A palavra vai dar a palavra final, tá bom? Tá bom. Que nem a Isabela tinha acabado de nascer, menininha, linda, pequenininha, 1 ano, 1 ano e meio, coisa linda, 2 anos. Mano, né, ficar corrigindo a menina, bater na menina, coisa, né, nada a ver. Eu não queria bater nela. Aí ela falou assim, ó, você não quer bater nela? Essa é sua... Irmão, deixa eu falar, viu, a função de corrigir os filhos é do homem, tá? Só um toque aí, a gente fica terceirizando essa responsabilidade para a mulher, e meu, você é o sacerdote, né? Você é o pai, assume o seu papel de pai, mas você liga só, eu não estava, irmãos, cara, uma simples atitude dessa, como revelava o meu coração, e os meus princípios estavam todos corrompidos. Aí, o que ela fez? Ela não fez nada, ela foi lá na palavra, né, fisicamente ela não fez nada, ela foi na palavra, selecionou um monte de texto, porque é uma boiada, irmão, você põe lá, textos para corrigir o filho, aí você copia e cola, e ela mandou para mim. Aí eu olhei, falei, meu Deus, velho, tem que bater mesmo na criança. Deus corrige aquele que Ele ama. Eu falei, nossa, velho, olha só, eu estava endemoniado. Estava como?
cheio de mim mesmo, cheio, né? Eu não tinha convertido o meu coração a isso. Irmão, você está entendendo? Que precisa essa simplicidade. Isso é ser simples. E falar, o que eu faço? Arrebenta, vamos bater na criança. Antes eu não gostava, agora eu gosto. Eu desconto tudo que minha mãe me bateu. Deixa comigo que vocês vão ver, vocês vão apanhar com força. Então, olha só, por que a gente chegou nessa conclusão e é uma coisa que acontece até hoje na nossa casa? Por quê? Porque ela tem a opinião dela e eu tinha a minha opinião, mas a palavra se estabeleceu. A palavra de Deus, irmãos, ela está acima da sua opinião. A pessoa chega e fala, eu não amo mais essa mulher é uma desgraçada, eu vou me separar. Calma, o que a palavra fala? Meu Deus, eu odeio o divórcio, velho. Não, mas eu. No meu caso, o que a pessoa está falando? Eu. Que desgraça que é o seu eu. Seu eu vai te levar para o inferno. O seu eu vai queimar o filme de Deus na sua família. Mano, o seu eu distorce a imagem de Deus. Então o que você tem que fazer? Eu me submeto à cruz. Eu não quero isso, mas a palavra de Deus fala. E eu sou um filho, eu sou um servo de Deus. Eu sou convertido. Oh meu Deus, eu me converti de verdade. E se eu me converti, eu cumpro essa palavra, que é o meu testamento, é minha constituição de moral, ética, de vida, meus princípios estão na palavra. Amém, irmãos? Então, converta o seu coração à palavra. Converta o seu coração à palavra. Olha só, irmão, sabe qual é o índice de divórcio? Sabe quantas pessoas, aqui, essa estatística é de 2021. Sabe quantas pessoas se separaram em 2021? 386.800 pessoas no Brasil se separaram. Isso é alarmante. Eu conheci gente de perto que se separou nesse período. Na pandemia, por exemplo, né? Por que tanta gente se separaram na pandemia? Sabe por quê? Porque os caras não conviviam junto, cada um trabalhava, e aí a pandemia veio e pôs os dois em casa. E eles viram que eles se odeiam. Eles iam, né, para a guerra. Os dois ali, o casamento não tinha prazer. E aí, ao invés de consertar, o que eles fizeram? Vamos fazer o que é mais fácil. Cada um vai para o seu lado. Essa é a nossa geração, irmãos. Geração miojo. A gente não quer consertar nada. A gente sempre busca resolver as coisas da forma mais prática possível. Vamos resolver isso aqui. Como? Joga fora, pega outro lá e vai ser diferente. E não é assim. Diante de Deus não é assim. Amém? Mas 386 mil pessoas. Gente, é muita gente. É uma galera. Uma galera que muitas vezes precisava de um aconselhamento. Muitas vezes precisava de um exemplo. E aí, você que era para ser o exemplo, muitas vezes você está pior do que eles. Porque você vive dentro do seu cinismo, da sua hipocrisia, dentro das suas criações aí, né? Amém? E último lugar aqui, irmãos, para a gente concluir. Tem um relacionamento sexual saudável. Oh, aleluia. Irmãos, que treta isso aqui, velho. A galera não conversa. Quem aqui aprendeu de sexo com o seu pai? Mano, por favor, velho. Não, é sério, quem aqui aprendeu de sexo com o seu pai? Uma pessoa. 2 pessoas, 3 pessoas. Ah, o Felipe e o Nicolas não vai. Acho que vai. Nós estamos num auditório aqui, sei lá, quantas pessoas deve ter aqui? Mais de 100 pessoas. Umas 160 pessoas aqui. 3 pessoas aprenderam de sexo com os seus pais. O resto aprendeu como? Na rua, com o amigo, com a pornografia, com o site pornô. Quantos? 13 anos. Te ensinar a ser homem, o pai pegando o filho, vai pro puteiro, vai lá, fica com a puta que você quiser aí que o pai vai pagar. Nossa, é o palavrão, perdão. E assim
se estabeleceu o sexo na cabeça do cara. E aí, como que funciona? Funciona esse sexo? O cara goza, e aí a mina fica a ver navios. Porque o cara não tem paciência. Você sabia, né, tem um monte de solteiro aqui, mas eu ensinar, bom, você sabia que a tem dois tipos de mulher, tem mulher que sente prazer com a penetração e tem mulher que sente prazer com o toque? Para você que é casado? Como que você sabe disso? Porque o meu sexo também era um lixo. Também aprendi tudo errado. E o que eu tinha que fazer? Me dedicar a conhecer. Infelizmente não dá para abrir aqui, né? Porque tem solteiro aqui. Se sua mulher não gosta de fazer sexo com você, saiba de uma coisa, seu sexo é ruim. E você precisa aprender a fazer sexo da forma certa. Mano, esse assunto é mó bom, velho. Eu queria aqui rasgar o verbo, mano. Sério. Mas tem muito solteiro aqui, vai mexer com a imaginação dos caras. Tá gravando também, corta isso, fala que perdeu a gravação. Caiu a câmera aqui. Mano do céu, a gente tem feito aconselhamento que os casais não têm vontades sexuais. O bichão, ao invés de procurar a mulher, fica jogando. Mano, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fui jogar videogame, mas teve uma época que eu falei assim, eu vou comprar um videogame, não é possível. Deve ser bom, velho. Os caras, eu comprei um videogame, comprei um Xbox 360 no Carrefour. Fui lá, fiz em várias vezes, fui comprar esse videogame, não é possível. Os caras sentem tanto prazer no videogame, eu também quero sentir prazer no videogame. Comprei o videogame, joguei o videogame, sei lá, 10 minutos. Falei, mano, que desgraça que é isso aqui, é coisa ruim. Ruim, irmãos, videogame é coisa ruim. Entre o aconchego da minha mulher e jogar um videogame, se você prefere o videogame, você está com um problema. Seu nível de testosterona deve estar extremamente baixo. Porque não faz sentido. Graças a Deus que eu comprei esse videogame, que no momento certo ele pagou um aluguel mesmo. Eu vendi ele. Pensa num negócio que vende fácil, é videogame, velho. Caramba, mano. Nossa, é igual CG, velho. Videogame, velho. Você tá precisando de uma grana rápida, vende seu videogame que funciona. Fala com o Rafa aí, cadê o Rafa? Ele tem umas dicas boas lá para cair nos golpes. Irmãos, o cara não tem prazer com a mulher, porque ele busca uma outra fonte de prazer. Ele entra em outra realidade. Eu não consigo entender. Eu tentei entender através do videogame, mas eu não consigo entender. Como que um homem troca a mulher por causa do videogame. E outros, por aprender com a pornografia. Irmãos, isso é uma das... Nos Estados Unidos eu acho que estava 60%, é que eu não me lembro de cabeça. 60% da separação era por conta da pornografia. Por quê? Sabe por quê? Porque o cara olhava aquela mulher e ele esquece que aquela mulher que está fazendo sexo, ela é uma atriz e ela está recebendo muito bem para ficar lá gemendo e fazendo caras e bocas. Aí o cara vai fazer sexo com a mulher dele e fala, mano, minha mulher é uma geladeira. Tem nada a ver com isso aqui. E aí ele passa a não ter mais prazer sexual com a mulher. E aí ele entra na masturbação, né? Ele vai... É um caminho, né? Uma oportunidade, a gente pode falar muito bem sobre isso. Eu li um livro muito legal sobre isso. Esse caminho leva as pessoas à psicopatia. Nunca houve tantas... A maior ápice aí da psicopatia é nos tempos que a gente está vivendo. A maioria dos serial killers é viciado em pornografia. Irmão, se você é um homem de Deus, né, como nós estamos falando aqui, e consome pornografia, você precisa parar agora. Ah, mas eu não quero ver pornografia quando eu vou lá, tá lá no meu celular, porque meu amigo me mandou. Cancela esse amigo, bloqueia.
Sua vida com Deus é muito melhor, é muito maior do que ver alguém tendo prazer lá, sendo pago para ter prazer. Irmãos, esse assunto é bom, cara. Eu queria, a gente um dia ainda vai, já acabou meu tempo, um dia a gente ainda vai se aprofundar mais sobre esse assunto. E, pasmem, nunca vi, né, eu não sei, nunca vi mesmo, porque eu sou dessa geração, mas pelo que eu conversei com um monte de gente, nunca houve tanto homossexualismo como está nesses tempos. Homens trocando as suas esposas por homens e as esposas trocando seus homens por mulheres. Gente do céu, isso diretamente é uma influência da pornografia. Irmãos, nós somos homens de Deus e mulheres, homens de Deus, a mulher de Deus não está aqui, mas a gente é homem de Deus. A gente não pode deixar que esses princípios domine o nosso casamento, domine a nossa vida, se desfaça disso agora, saia desses grupos, cancele seus amigos, joga fora o que você tem, apaga, exclui, faz o que for necessário, quebra, pega ele, remece ele no chão. Pecado não se brinca, tem que ser violento, tem que ser rápido, diligente contra o pecado, porque ele vai se estabelecendo, e ele vai te sugando, ele rouba os seus princípios, e aí você vem para a igreja com uma cara de vivo, e com o espírito morto. Por quê? Porque não consegue ser um homem de decisão, de posicionamento. Ô Vini, você pode me ajudar aqui? Então, olha só Romanos o que fala, irmãos. Romanos 1:27. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, ardem de desejo um pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofrem em si mesmo o castigo que mereciam. Meu, pelo amor de Deus, sabe, a gente tem visto uma afetividade. O que é uma homoafetividade? Não é diretamente o homossexualismo, mas na hora que o homem troca a sua mulher para ficar com os homens, ele está declarando essa homoafetividade. O cara prefere os amigos do que a mulher. Meu Deus, velho! Que viadagem é essa? Desgrava isso aí. Como pode isso, velho? Não, em sã consciência. Como pode um negócio desse? Teve um tempo que a gente estava aqui ralando na igreja, estava um monte de homem, um monte de coisa. Eu não vi a hora de chegar em casa, poder sentir o cheiro da minha mulher, o perfume dela. Um monte de sovaco fedorento aqui, velho. E o cara tem prazer de estar com outro homem e não tem prazer de estar com a mulher dele. Isso é viadagem. Isso é homossexualidade. Você pode rir, mas não é para rir. Isso é sério pra caramba. Ah, porque eu me identifico muito com ele. Se identifica. Ô, mano, para com isso. Que isso? Não é possível um negócio desse. Você vai ter que falar que o preto é preto e branco é branco. As pessoas perderam a noção da lógica da vida. Não é, mano, eu fico assim indignado. Como pode uma coisa dessa? E os caras estão trocando e estão achando normal, porque essa filosofia, esse demônio se estabeleceu. E ele precisa ser quebrado em nossas vidas, amém? Irmãos, casamentos têm sido desfeitos. Casamentos têm sido atormentados por conta de coisas como essa. O que eu estou falando aqui é coisas que a gente está vendo, não é coisas que supostamente acontecem, mas são realidades que estão acontecendo. Amém? Eu queria te convidar a orar, fica de pé. Quero concluir essa palavra dizendo que o casamento, irmãos, é uma instituição criada por Deus, e ela é perfeita, e ela vai funcionar, e ela vai dar certo, se você se dobrar à palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos.